Eu, Pastor Rufino, faço uma pergunta: a igreja sabe quem é o Espírito Santo? É ensinado aos domingos a palavra de Deus. Mostra já uma nova ciência. Para a igreja saber quem é a pessoa do Espírito Santo, por não saber o que é a importância do Espírito Santo, a igreja parou de buscá-lo. Por isto, o tema de hoje é quem é o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 15 ao 17 diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é uma pessoa divina, que se revela a nós e precisamos buscar conhecer a cada dia. Você conhece o Espírito Santo? Vamos aprender sobre as características da pessoa do Espírito Santo. 1. A pessoa do Espírito Santo é Deus. João capítulo 4, verso 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ananias mentiu para o Espírito Santo e ensegueu Polissabeces e em seguida para Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 5, verso 3 e 4 diz: O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. 2. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9:14. A palavra de Deus diz que ele é o Espírito eterno que estava na criação. Em Gênesis capítulo 1, verso 2 diz: E a terra era sem forma e vazia. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? 4. Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. O Espírito Santo é onipotente. Em Lucas, capítulo 1, verso 35 diz: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O poder do Espírito Santo viria sobre Maria, e ela conceberia Jesus. 4. O Espírito Santo é onipresente. Em Salmo capítulo 139, verso 7, diz: Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo está presente em todos os lugares. 5. O Espírito Santo é onisciente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11 diz: Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus e os revela aos crentes. 6. O Espírito Santo é o Consolador. Em João, capítulo 14, verso 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado como um Consolador para ajudar e ensinar os discípulos. 7. O Espírito Santo é o guia. Em João capítulo 14, verso 13, diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Jesus garantiu que o Espírito Santo guiará os crentes em toda a verdade. 8. O Espírito Santo dá dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 11 diz: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas.
e a outro a interpretação das línguas. 11. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A palavra detalha os diversos dons espirituais que o Espírito Santo concede aos cristãos. 9. O Espírito Santo convence do pecado. João capítulo 16, verso 8 ao 11, diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. 10. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. 10. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. A palavra de Deus foi inspirada e escrita por homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Conclusão. Essas são apenas algumas características da pessoa do Espírito Santo, com referências bíblicas para respaldá-las. Existem muitas outras passagens bíblicas que revelam mais sobre a natureza e o papel do Espírito Santo na vida dos crentes. Eu, Pastor Rufino, desejo que seu dia seja abençoado por Deus.